Recentemente, o governo brasileiro sancionou um novo marco cambial, que abre novas portas para que nós consigamos fazer negócios internacionais com mais facilidade, para que a gente tenha conta bancária em dólares aqui no Brasil e também para que a gente troque moedas aqui e possivelmente já é o embrião do Pix internacional. Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial, abertura de contas bancárias e de empresas no exterior, paraísos fiscais, segunda nacionalidade, residência fiscal e por aí vai. Assuntos relacionados à internacionalização e as vantagens que ela traz para você ganhar mais dinheiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Até porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma mudança legislativa que teve no apagar das luzes de 2021, que trouxe maior liberdade financeira para nós brasileiros e que começa a mudar a forma como o Brasil lida com essa questão de moedas internacionais dentro do nosso território. Eu estou falando do novo marco cambial, que tem assim sido chamado pelo próprio governo, que foi uma iniciativa do Banco Central do Brasil. E por lá tiveram diversas medidas muito interessantes para nós. Para começar, com um enorme revogaço que teve por lá. Foram mais de 15 leis e diversos artigos em outras diversas leis que foram riscados do mapa. Uma legislação aí que já estava mais do que ultrapassada e que agora não está mais em vigor. E entre todas essas mudanças, são 5 as principais que eu quero destacar para vocês a partir de agora. Mudança número 1. Possibilidade de fazer contratos em moedas estrangeiras no Brasil. Muitas pessoas não sabem, até porque isso já se tornou algo extremamente corriqueiro aqui no Brasil, mas a legislação do Brasil, até então, proibia que você realizasse contratos em moedas estrangeiras caso esses contratos sejam celebrados aqui no Brasil. Além de proibir, também previa que isso era nulo, de pleno direito, ou seja, esse contrato não teria validade. Isso se dava por conta de 2 dispositivos legais extremamente ultrapassados. Um decreto-lei lá de 1969 e uma lei lá de 1994. Tá bom que na prática essa vedação e essa nulidade ela já tinha sido relativizada pelos tribunais superiores, que simplesmente decidiram que, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, caso alguém tentasse reconhecer a nulidade desse contrato, a justiça não ia reconhecer não. Ela ia falar que eles são válidos. Tá bom, é aquele tipo de caso assim que eles fizeram uma interpretação 5D lá nos tribunais para ter um entendimento diametralmente oposto do que aquele que a legislação estava prevendo. Se por um lado toda essa liberdade do juiz interpretar as leis da forma como der na telha dele, por outro lado, isso aí trouxe uma maior segurança jurídica para todos nós que realizamos contratos em moedas estrangeiras, que pode ser boa parte do canal aqui da Capital Global, já que a gente fala muito sobre esse assunto. Mas é claro, melhor do que ter uma jurisprudência de tribunais superiores consolidada, dizendo que esses contratos aí, eles podem ser validados, que você não consegue anular, é trocar a lei. Aquela lei que estava errada para permitir esse tipo de contrato. E essas mudanças, elas foram previstas no novo marco cambial. E é importante mencionar, não é que nenhum contrato celebrado em moeda estrangeira era permitido até então. Havia umas hipóteses de exceção, mas a regra geral é que eles não podiam. Agora, existem mais hipóteses em que eles são possíveis. Também não liberou geral, mas aumentou as hipóteses. Por exemplo, agora é possível celebrar esses contratos para comércio exterior, não só de bens, como também de serviços. O que, diga-se de passagem, traz mais segurança até para contratos que nós realizamos aqui na Capital Global, quando nós vamos fazer abertura de empresas no exterior, que são contratos de serviços de comércio exterior, coisa que até então tinha maior insegurança jurídica e agora fica mais preto no branco de que nós podemos celebrar esses contratos em dólares. Mudança número 2. O limite de moeda estrangeira em espécie que você pode levar para suas viagens internacionais. Todo mundo que já viajou para fora do Brasil sabe. É importante você levar um pouco de quantidade de dinheiro em espécie para quando você chegar lá. Até porque às vezes você tem alguma complicação com o cartão, alguma outra conta que você tem que pagar, e aí você precisa estar preparado para não acabar passando nenhuma necessidade.
Infelizmente, ou quem sabe felizmente, o pessoal não aceita a nossa shitcoin, o real, em outros países. Mas o problema que nós tínhamos aí é que antes do novo marco cambial, nós só podíamos levar até 10 mil reais para o exterior para poder arcar aí com nossos custos da viagem. E esse limite, que nem deveria existir, mas ele foi previsto numa época que o dólar tinha uma relação muito mais próxima do real. Não estava 1:5, quase 1:6, devia estar para 1:1,50. Ele estava extremamente defasado, então. E aí o que o novo marco cambial fez foi alterar de 10 mil reais para 10 mil dólares, o que aumenta bastante a quantidade de dinheiro que você consegue levar para o exterior. Até porque hoje em dia, 10 mil reais é só menos de 2 mil dólares e dificilmente você que vai passar bastante tempo no exterior vai conseguir sobreviver lá apenas com isso. É claro, isso aqui tem toda a questão de custo de vida e também de quanto tempo que você vai passar lá. Mas o fato é que a nossa moeda já não compra mais nada por lá. 10 mil reais, há um tempo atrás, já foi quase 10 mil dólares. Hoje é 1.000 dólares e uns quebrados, não chega nem a 2 mil. Mudança número 3, liberação para operações de câmbio por pessoas físicas aqui no Brasil. E agora é para quem já voltou de viagem do exterior e acabou sobrando um pouco dos dólares que você levou para lá. E aí é bem normal que você chegue aqui no Brasil e você acabe vendendo essa quantia que sobrou para algum familiar, algum amigo seu que vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, em breve. Isso era proibido, era um crime que você estava cometendo até então. Tá bom que ninguém na prática já deve ter sido realmente punido por conta desse comércio eventual aí de dólar, mas saiba que era ilegal. E o que esse novo marco cambial fez, então, foi dizer que até 500 dólares por venda, você pode fazer essa operação de câmbio na pessoa física, desde que isso não se torne uma atividade eventual. O que eles quiseram fazer com essa mudança não é para parar de prender pessoa física que fazia isso, porque na prática já não tinha essa penalização. O que eles querem é permitir que plataformas, startups entrem no mercado para promover o mercado P2P de câmbio, juntando as pessoas ali que querem fazer essa compra. Assim como se fosse um Uber, só que nesse caso aqui voltado aí para troca de moedas. O que é muito interessante porque mostra como a gente tinha uma barreira para um comércio que poderia ter se evoluído aqui no Brasil já há alguns anos, mas que não crescia até então. E agora, finalmente, isso daí foi liberado. Mudança número 4, a possibilidade de abertura de contas bancárias em dólares aqui no Brasil. E talvez a mudança mais aguardada que esse novo marco cambial vai trazer vai ser a possibilidade de você abrir contas bancárias em dólares em bancos aqui no Brasil. É bem verdade que isso aí não vai ser do dia para a noite, até porque, na verdade, o que a lei faz é dar ao Banco Central a prorrogativa de liberar essas contas e o Banco Central já mencionou que vai fazer isso de forma bastante gradual. Certamente no começo eles vão permitir isso daí apenas para aquelas pessoas de mais alta renda e talvez com o passar do tempo eles permitam que o mercado de varejo tenha contas em dólares aqui no Brasil também. Independentemente dessa segunda barreira, o fato é que pelo menos assim já se abriu o caminho para a possibilidade, o que já é um avanço, ainda que isso demore algum tempo. Eu não mencionei ainda, mas essa lei, embora já tenha sido aprovada, ela só vai começar a vigorar efetivamente no dia 31 de dezembro de 2022, salvo engano. Ou seja, na prática é só para 2023. E a partir daí, até o Banco Central começar a liberar, o meu palpite é que ainda vai demorar pelo menos mais alguns anos e olhe lá. E na minha opinião, ter contas bancárias em dólares dentro do Brasil é algo extremamente positivo para a economia brasileira. Há quem discorde de mim, mas o ponto é que assim você traz a possibilidade de ter mais moeda forte aqui, o que protege os brasileiros da desvalorização do real sem precisar sair do território local. Quando um governo proíbe que você tenha contas bancárias em dólares, dizendo que aquilo lá pode comprometer a economia do país, na verdade o medo dele é que isso comprometa a moeda que ele gosta de controlar, no caso do Brasil, o real. Porque se ele não puder mais manipular a nossa moeda, vai ser bem mais difícil de, por exemplo, ele conseguir dar conta de pagar a folha de pagamento do funcionalismo público brasileiro. Então, em alguns setores, isso aí realmente pode afetar. Em outros, ter uma possibilidade de ter reserva em dólares no Brasil é extremamente positivo.
como por exemplo para quem trabalha com importação ou exportação, que precisa estar exposto ao dólar, porque se tiver uma flutuação cambial muito grande, isso aí pode ser fatal para que quebre o negócio. Ainda mais se essa flutuação for em um tempo muito curto, como por exemplo em um ano a diferença de real e dólar subir 2, 3 reais, alguma coisa assim. Então vamos torcer para que em 2023, pós-eleição, o Banco Central continue com esse projeto aí de liberalizar a economia brasileira, de permitir contas em dólares aqui no Brasil. E muita gente acha que isso aí vai afetar o canal da Capital Global, mas não, porque conta bancária em dólar no Brasil é bom, mas melhor mesmo é ter a conta bancária em um país que te traz maior segurança jurídica. Quem dirá os nossos irmãos argentinos, que por lá pode ter conta bancária em dólar, mas eles não conseguem nem mais mandar esses dólares para fora se superar uma cota que acho que é de 500 dólares por mês, alguma coisa assim. E o imposto para mandar dinheiro para fora da Argentina está cada vez mais alto. Quer dizer, ele está em dólar, mas continua preso dentro do seu próprio país. E se você quiser entender mais sobre essa questão de por que contas de dólares são importantes na minha perspectiva, eu já falei em um outro vídeo que eu falei do marco cambial também, que eu vou deixar aqui no izinho. Mudança número 5, os aspectos macroeconômicos e o PIX internacional. E essa mudança eu já até adiantei no tópico anterior, mas eu trouxe um tópico separado porque é importante a gente progredir mais com essa ideia. E a grande vantagem de você ter esse novo marco cambial aprovado aqui são as mudanças macroeconômicas. Ele tem um cunho de inserir mais o Brasil na economia internacional. O que acontece é que o nosso país, em termos econômicos, ele é extremamente fechado. E a partir do momento em que você possibilita todas essas mudanças anteriores em conjunto, você começa a vencer essa barreira. Você começa a atrair mais investidores estrangeiros. Afinal, até então, se eles fossem trazer dinheiro para cá, tinha que ser em reais, podendo trazer em dólares, de repente isso facilita, atrai eles com mais facilidade para cá. Além disso, essa questão de poder ter contratos em dólares também tende a atrair esse pessoal. E aí tem a questão ainda do PIX internacional. Isso mesmo, a facilidade de você fazer uma transferência bancária de você para um terceiro, ela pode começar a existir também para transferências internacionais quando essa nova ferramenta for implementada. E o novo marco cambial, ele mostrou que isso daí é possível, ele já está abrindo caminhos para a implementação do PIX internacional. Eu, Guilherme, pessoalmente, tenho diversas ressalvas quanto ao PIX. Isso aí é muito mais do que apenas um meio de pagamento. Na verdade, isso aí é o começo do fim do dinheiro físico e o começo do maior controle dos bancos centrais sobre todas as transações que você fizer na sua vida. É mais um passo para o fim do que ainda nos resta de privacidade bancária. Em todo caso, eu tenho que reconhecer que ele está sendo muito utilizado. E se tem uma vantagem que nós podemos ver em a gente ter um PIX internacional e contas em dólares, por exemplo, é a seguinte: isso aí ajuda na adoção das criptomoedas. Porque veja você, hoje o maior desafio para que brasileiros comecem a transacionar com criptomoedas vai ser a falta de conhecimento. E o Pix, como funciona como QR Code, na verdade uma transação com Pix é muito parecida com uma transação de criptomoedas. Isso aí já vai treinando o pessoal. Aí veja aquele ambulante que vende, sei lá, comida na praia. Antes ele aceitava tudo em dinheiro em espécie, agora ele está aceitando em Pix. Daqui a pouco ele vai cair na malha fina, porque eu acho muito pouco provável que ele declarava quando ele recebia em dinheiro em espécie que ele vai passar a declarar agora que ele está recebendo em dinheiro eletrônico. E depois da primeira vez que ele cair na malha fina e ver o peso do leão sobre os seus ombros, eu tenho certeza que ele não vai mais querer aceitar Pix. Mas ele não vai ter como não mais aceitar, porque o dinheiro em espécie, meu amigo, está cada vez mais escasso. E aí o que ele vai fazer? Eu vou começar a aceitar stablecoin, 1 para 1 com dólar. Até porque a gente vai estar em um momento em que contas em dólares no Brasil, tomara, já vão ser mais comuns. Então para ele trocar, receber o USD para trocar, receber o USDT, ele não vai sentir tanta diferença assim. E aí ele consegue receber no mercado que ainda tem uma certa privacidade de contas bancárias. O que não significa, é bom deixar claro, que ele não vai ter que pagar impostos pela lei. Isso ele ainda vai ter. O ponto é que ele vai ter essa privacidade aí e caso ele por acaso se esqueça de pagar, o que está errado, dificilmente vão descobrir essa situação. E aí pode ser que o Tether ou alguma outra stablecoin seja a criptomoeda de entrada, mas logo ele vai perceber que se ele tivesse em uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo,
ele poderia estar ganhando mais dinheiro. Então isso ainda traz até uma questão de educação financeira aí para o pessoal que está no mercado de varejo. E essa, para mim, seria uma excelente vantagem que pode ser trazida aí com esse novo marco cambial. Se o Banco Central quer fazer essa mudança lenta e gradual porque está com medo de que ele perca o controle sobre as contas bancárias no Brasil e sobre a manipulação do real, na minha opinião, essa mudança tinha que ser imediata. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.